Nesta questão, o tema central é dinâmica, envolvendo polias, força normal, tração e peso. Os objetivos dela consistem em determinar a distância percorrida de blocos e determinar a aceleração e tração de blocos. O enunciado dessa questão diz o seguinte: um bloco de 20 kg com uma polia fixada desliza sobre uma prateleira sem atrito. Ele é conectado a um bloco de 5 kg através de um cabo sem massa, conforme o arranjo da figura. Nesse sistema, então, temos o que o enunciado nos disse: um bloco de 20 kg, um bloco de 5 kg, duas polias. Então, temos o envolvimento de força-tração, ou de tração, de força-peso e força normal. O que a questão nos requer, primeiramente, é que determine a distância horizontal percorrida pelo bloco de 20 kg quando o bloco de 5 kg desce uma distância de 10 cm, e depois determine a aceleração de cada bloco e a tração no cabo de conexão. Então, o primeiro passo para resolver esse problema é identificar os comprimentos no sistema. Devemos entender que, apesar de haver variação na aceleração do sistema, o comprimento total do fio permanece constante. Então, chamando o primeiro comprimento de x1, conforme aqui na imagem, x1, o outro comprimento de L e o outro comprimento x2, na direção vertical, temos o comprimento total do fio dado por duas vezes o comprimento x1 mais L mais o comprimento x2 na vertical. Então, a gente tem que considerar essa questão, para resolver ela, uma dica é o seguinte: a gente tem que considerar um instante de tempo delta t'. Depois que esse tempo delta t' passou, a gente meio que tira uma foto do que aconteceu no sistema. Então, nesse instante, a gente tem uma nova configuração para o sistema, dada por a seguinte expressão. O comprimento agora vai ser x1', ele vai ser o comprimento x1 da expressão anterior, menos um decréscimo, mais um decréscimo no comprimento. E depois, para o componente vertical, temos que o x2 ele vai ser o x2' ele vai ser o comprimento anterior mais um acréscimo ΔX2, pois houve uma aceleração. Imagine que houve uma aceleração para baixo. E à medida que houve uma aceleração para baixo, que o bloco, digamos assim, o bloco de 5 kg, ele variou sua distância para baixo, então o comprimento o comprimento x2 aumentou um pouquinho, ΔX2, e o comprimento x1 ele diminuiu um pouquinho, chamado agora de x1'. Com isso, a gente tem que, mas apesar de haver essa configuração nova do sistema, o comprimento total do fio ele deve permanecer constante, pois não tem por que haver, digamos assim, perdas no fio. O fio ele vai permanecer constante durante todo o ΔT' que a gente considerou. Então, substituindo agora o x1' e o x2' para a nova configuração, a gente vai ter que o comprimento do total do fio é dado pela seguinte expressão: duas vezes x1 menos ΔX1 mais L mais x2 mais ΔX2. Com isso, a gente vai fazer o seguinte: a gente subtrai essa nova equação da equação anterior. Como o comprimento total é igual, a gente tem o motivo desse zero aqui. E o resto da expressão é dada pela manipulação algébrica. Então, o que a gente vai conseguir obter é que o ΔX2 ele vai ser duas vezes o ΔX1. Com isso, isso ele é meio que intuitivo, a gente dividir ambos os lados por ΔT. Pois dividindo ambos os lados por ΔT, vamos obter a velocidade, a relação entre velocidade entre o bloco de 5 kg e o bloco de 20 kg. Então a gente pode obter aqui que a velocidade do bloco de 5 kg é duas vezes a velocidade do bloco de 20 kg. E por analogia, a aceleração dele, do bloco de 5 kg, é duas vezes a aceleração do bloco de 20 kg. Então, a gente vai agora utilizar o diagrama de corpo livre. A gente vai considerar então o diagrama de corpo livre para a massa M1, que é o do bloco de 20 kg. Ele tem a presença da força normal, da força peso na direção vertical, e na direção horizontal temos a tração 1 e a tração 1 de novo. Como se trata de uma polia ideal, os módulos das tensões no fio eles são iguais, então T1 vai ser igual a T2, que vai ser igual a T. Então escrevemos para a segunda lei de Newton, no bloco M1 temos que duas vezes a tração vai ser igual a massa M1 vezes a aceleração A1. E o peso vai ser igual à força normal, ele está em equilíbrio. Não há movimento no eixo vertical. E para a massa M2, ou seja, para o bloco de 5 kg, o diagrama de corpo livre, a gente pode fazer aqui, a gente observa aqui a força peso e a força tração. Então, fazendo uma força resultante, a gente pode observar que, considerando também o movimento para baixo, uma aceleração para baixo, a gente vai obter que o peso menos a tração vai ser igual a massa vezes a aceleração do bloco de 5 kg. Lembrando que isso é a lei de Newton, é a segunda lei de Newton, força resultante.
Mas a gente sabe que, pela expressão anterior, que a aceleração do bloco de 5 kg ela é 2 vezes a aceleração do bloco de 20 kg. Com isso, a gente vai substituir nessa expressão e fazendo toda a manipulação algébrica, substituindo, tomando devido cuidado, a gente obtém que a aceleração do bloco A1, ou do bloco M1, melhor, vai ser 2 vezes a massa do bloco M2, vezes a gravidade, dividido pela massa do bloco 1, mais 4 vezes a massa do bloco 2. Daí, substituindo os devidos valores, encontramos que a aceleração do bloco 1 vai ser 2,45 metros por segundo ao quadrado. E, por fim, a gente tem essa outra expressão, obtendo o diagrama de corpo livre. A gente pode obter, lembrando que como a aceleração do bloco 2 é 2 vezes a aceleração do bloco 1, obtemos que a aceleração do bloco 2 vai ser 4,9 metros por segundo ao quadrado. Agora, para determinar a distância percorrida pelo bloco de 20 kg quando o bloco de 5 kg desce 10 cm, a gente tem que considerar a aplicação do MRUV para os dois blocos. Primeiro a gente vai fazer uma avaliação da aplicação do MRUV na componente vertical e depois na componente horizontal e vai conseguir encontrar a distância. Então observe que para o movimento vertical a gente tem que a distância inicial ela é zero, no momento t igual a zero, e a velocidade inicial ele está em repouso, então começa também que é igual a zero nos dois casos. A partir disso a gente encontra que a distância final percorrida pelo bloco de 5 kg é 10 cm, pois essa é a condição que o enunciado nos impôs. Então a gente consegue encontrar uma relação, essa seguinte relação, chamada de expressão 1. Agora, para aplicar a equação do MRUV, a gente vai agora considerar o movimento horizontal e assim encontrar uma relação entre o movimento do bloco de 5 kg e o movimento de bloco de 20 kg. Então, até sugestiva a letra x, porque está no eixo horizontal. Então, a distância final é o que queremos encontrar, né? A distância inicial é zero, a velocidade inicial também é zero, pois parte do repouso. E estamos considerando também a aceleração do bloco 1. Então, a gente vai tirar da equação que é zero, a gente vai obter essa seguinte expressão, que a distância final percorrida pelo bloco de 20 kg, ele é a metade da aceleração do bloco de 20 kg, do bloco 1 vezes o tempo t ao quadrado. Só que essa relação aqui a gente pôde observar por essa relação aqui anterior. Então, substituindo essa relação nessa nova expressão, a gente obtém que o espaço final percorrido pelo bloco de 20 kg quando o bloco de 5 kg desce 10 cm é 5 cm. Então a gente pode observar que manteve uma relação de dobro entre as bloco 1 e bloco 2, pois a aceleração do bloco de 5 kg é 2 vezes a aceleração do bloco de 20 kg. A mesma coisa vale para a velocidade. Só que a distância percorrida pelo bloco de 5 kg foi 10, enquanto que para o bloco de 20 foi 5 centímetros. Então a gente pode observar que foi metade do que foi percorrido pelo bloco de 20 centímetros. Então, essa questão ela foi retirada do livro Fundamentos de Física, de Resnick Halliday e Robert Walker. Para mais aulas como esta, acesse o site www.ava.ua.com.br.